Fala pessoal, Mesa Joy na área. E tá aqui o setup então de monstros e tesouros. Vou jogar com o arqueiro, vou jogar com o cavaleiro e vou jogar com o feiticeiro. São os meus 3 heróis aí, formando a minha equipe de guerreiros aí, que eu vou pra batalha. A missão vai ser então conquistar 5 terrenos. Então vamos pegar na pilha de terreno, abrir um território aqui. Por sorte, esse território aí ele já é especial, ele nos dá uma força ali e nos dá um de ataque a mais. Eu vou estar colocando aqui no feiticeiro, então a gente já vai ter um fortalecimento aí nesse guerreiro. Vamos abrir a próximo território. Esse aí entra 3 monstros de 6 menos. Só que são 3 monstros. Então nesse território aí eu vou estar pulando ele aqui, não vou estar participando dele. Vou pegar um outro território, então esse aí eu não vou querer. Vou pegar um outro território e esse território aí ele é obrigatório e é uma emboscada ali de goblins. Então vai entrar nesse local aí somente goblins e tem que ter a força de 1. Então agora a gente vai pegar no baralho dos monstros e vai começar a procurar o goblin que a gente precisa, o primeiro, né? Então tem que pegar todas as cartas ali e ir virando uma por uma. Quando sair a carta que a gente pode estar inserindo aí no local de batalha, ele entra pro jogo. Então esses aí não tem como entrar, eles não são goblins e a força deles são maiores também, né? Então a gente vai eliminando. Pode ver aí que ali o requisito ali tem que ser tipo goblins e com 1 de força. Então esse aqui então ele é tipo goblin e tem 1 de força, ele vai para a batalha. Então esse aí ele entrou. Vamos pro segundo monstro, vai ser 4 monstros e a gente faz a busca novamente aí abrindo os monstros. Então aí entrou mais um goblin com 1 de força, também vai para a batalha. Vamos pro terceiro monstro. Terceiro monstro, o requisito também é ser goblin e também é ter 1 de força. Então esse também é e tem 1 de força também. E agora a gente vai pro quarto e último monstro, que também é o mesmo requisito. Tem que ser um goblin e também tem que ter 1 de força ali. Achamos aqui mais um. O detalhe desses goblins é que eles unindo forças ali, eles ganham 1 a mais, então em vez de ser 1, todos eles vai ser 2, né, de força. Então eles já estão aí como equipe, eles estão 2, 4, 6, 8 de força. Então ali eles já estão bem fortinhos aí. E são 4 ações. Aqui a gente vai pegar 6 cartas. As 6 cartas é o deck de mão deles, que eles vão poder utilizar as cartas para montar a estratégia aí de batalha. Então são 6 cartas para eles, né? Todos os monstros, na verdade, utilizam essas 6 cartas aí. E a gente vai pegar as nossas 6 cartas também. Então vamos pegar 6 cartas para nós aqui. Que essa vai ser a nossa mão também de montar para montar a nossa estratégia aí de batalha e conseguir derrotar eles. Pode ser que venham cartas que a gente não pode usar por conta da nossa força. Então cada equipe aí tem 6 cartas. Então eu tenho a iniciativa por causa do arqueiro. Se não, é necessário jogar o dado para ver qual da equipe que vai iniciar. Como ele tem iniciativa, eu escolho uma das cartas da minha mão e inicio o jogo. Então aqui eu vou estar utilizando essa carta aqui com o feiticeiro. Requisito mínimo é 2 de machado, então ele tem 2 de machado.
2 de batalha ali, então ele pode usar a carta e automaticamente a carta deixa eu fazer mais uma ação, e também o próprio personagem também ele dá para fazer uma ação a mais. Então no caso aqui eu descartei uma carta e aumentei 1 de força aí no ataque desse guerreiro. Você pode fazer isso também descartando uma carta. Aí a gente vai colocar então 1, 2, 3, 4, conforme o número que saiu. Então saiu 4 ali, esse personagem que vai iniciar ali. Esses tokenzinhos em cima ali é um token de ação. Então eu já estou marcando. Essa carta ali é da IA, de inteligência artificial dos monstros, que automaticamente ele direciona o que a gente vai fazer. Então aqui o Goblin ele tem a especialidade dele do lado, então ele pode utilizar essa carta porque ele tem 1 de machado, então ele vai utilizar essa carta na batalha ali. Então ele vai ficar mais forte usando ela, e a inteligência artificial mandou fazer isso, utilizar uma das 6 cartas da mão e usar a mais forte no caso. Para ele ali essa é a melhor carta. A gente embaralha de novo o deck da IA, que a gente vai usar no próximo monstro, e a gente escolhe um dos 2 heróis nossos aqui para fazer ação. Também a gente continua utilizando as cartas que a gente tem na mão, que no caso agora a gente tem 5. Então vou estar utilizando essa, aonde necessita 1 de machado, e o meu herói ele tem 2 de machado. Então no caso essa carta ela me dá 1 de força para cada machado que o meu herói tem. Então no caso ali eu vou estar ganhando 2 de força a mais nessa carta. Agora vamos jogar o dado ali, então 1, 2, 3, para ver qual que vai ser o próximo monstro. Caiu 2 aqui, vamos acionar o segundo Goblin, esse que vai fazer ação agora. Pegamos uma carta de inteligência artificial e a gente lê qual que é a prioridade dela. Então usar uma carta de ação, a melhor que ele possui ali. Então eles têm essas 5 cartas na mão agora. A gente vai pegar e vai analisar qual carta pode ser utilizada. Conforme a força que o Goblin tem, a melhor é essa aqui, aonde ele pode utilizar, porque ele tem 1 de espírito ali, então ele pode estar utilizando essa carta. Então ele aciona ela e também ganha 1 de força a mais aí, conforme a força que ele tem ali no espírito, né? Aqui eu tô colocando esses tokens para ficar mais fácil ali, vem na expansão XP. Embaralhamos de novo a inteligência artificial do deck, e daí a gente vai utilizar sempre conforme cada monstro. Daí agora a gente utiliza aí a nossa última jogada aí com o nosso último herói, que é o cavaleiro. No caso aqui eu vou comprar uma carta. Comprei uma carta e permaneci com 6 na mão. Agora a gente marca aqui que ele já fez ação. Então nossos heróis já fizeram todos a ação dele, e agora eles têm mais 2 personagens. Jogamos o dado aqui para ser aleatório. Esse Goblin que vai fazer ação agora. Pegamos a inteligência artificial, a gente lê o que ela recomenda ali. Então manda utilizar a ação da carta. E a carta, na verdade, todas elas já é acionada, então ela já ganha 1 de força ali, né? Então no caso a gente pula para a segunda opção, que é revelar 4 cartas e utilizar uma das cartas aí que seja útil, que ele consiga usar. Tem as 4 cartas na mão, a gente dá uma analisada aqui que ele pode utilizar.
Então, conforme os requisitos que as cartas pedem e o herói, ele não pode estar utilizando essas cartas aqui, infelizmente. Conforme o que ele tem aqui, ó, ele precisa de escudo, ele não tem. Ele precisa 2 desse requisito que agora até esqueci o nome dele. Aí ele precisa 1 de espírito, ele não tem. Então ele só pode utilizar essa carta aí, que na verdade é adquirir 4 cartas do baralho, embaralhar ali, somar junto com as outras 4 que ele tem, e precisa descartar 2 cartas, porque na mão a gente só pode ficar com 6 cartas no total. Então no caso a gente descarta todas aquelas outras que ele não pôde utilizar, usamos aquela carta de compra 4 e agora a gente analisa as 8 cartas da mão, o que ele pode usar, o que não pode, e daí a gente vai descartando o que não vai realmente ser utilizado, conforme a força dos Goblins e o que cada um dos Goblins tem de experiência aí para poder utilizar as cartas. Então essa ele pode utilizar, essa aí eles não vão poder utilizar porque tem que ter 3 de machado. Esse aí precisa 3 de escudo, também eles não podem. Essa aí potencializa uma carta de ação, deixar ali. E as demais ali a gente pode ir deixando ali, mas tem cartas que eles não vão conseguir usar mesmo assim. Mas a gente vai ficar com 6 na mão. Então tem 3 que eles podem utilizar e dá para permanecer aí com mais 3, que daqui a pouco aciona alguma coisa e deixa utilizar. Aí as que a gente acha que não vai ser útil para eles, descartamos, montamos o deck de 6 de novo. Aqui tem um requisito: se não conseguir fazer aquilo, que é o que foi mandado de comprar 4 e utilizar, a gente comprou as 8, então agora a gente consegue utilizar essa aí. Utilizando essa carta, o oponente, que seria eu, tem que descartar 3 cartas. Então a gente embaralha aqui o deck, retira da mão a quantidade de carta que a carta exige ali, que no caso seriam 3 cartas. Então essas 3 cartas aí, uma delas era boa até, uma carta bem boa, mas vou estar descartando e permanecer com as outras 3. Terminou a ação do Goblin, embaralhamos de novo a IA e a gente vai pro último guerreiro deles ali da turma aí. São 4 heróis, nós temos 3, já fizemos as 3 ações e agora vamos fazer a última ação do último guerreiro deles. Então aqui essa carta tem que ser maior que os monstros com nível maior que 8, não pode utilizar essa carta, eles não são maior. E aí a questão é de defesa, carta de defesa que tem escudo. No caso ali pode ser utilizada qualquer carta de escudo, eles possuem uma, então a gente pode pegar esse escudo e colocar lá nesse Goblin. Tem uma observação ali que é descartada a carta para ter esse atributo. Então, como ele não tem o escudo, então a gente descarta uma carta. Dessa forma ele consegue utilizar aquela mesmo não tendo o escudo ali, porque a inteligência artificial deixou ele utilizar, né? No caso. Agora a gente soma as forças de todos os heróis. Tiramos as fichinhas aqui de ação. Então tem 2 mais 4, 6. Então ficou com 8, 10. Então um total de força da equipe. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então o total de força da equipe toda é 11. Os monstros, 2,
Só que os Goblins eles têm 2 de força, então na verdade é 2, 4, 6 e 8. Só os monstros têm 8. E daí mais as cartas de ação deles, né? Então o total seria 8. Subiu 10. Aqui o total, então eu vou mostrar aqui para vocês. Então seriam 11 também. 11 contra 11. E agora vai para a força do dado mesmo, questão da sorte. Então cada um da equipe joga um dado e vai somar então o total. Então eu tinha tirado 11, que jogamos o dado para os monstros também. Então a gente conseguiu vencer a batalha aí, ficou maior. A gente tira as cartas que foram utilizadas aqui para ação, limpa, permanecendo só os personagens, né? Só os guerreiros e os monstros. E no caso a gente conseguiu ferir um deles. Aí a gente escolhe qualquer um. Estou analisando eles aqui, vou ferir esse primeiro. Então daí você vira a carta. Quando a carta tá viradinha assim, o herói tá ferido ou o monstro tá ferido, né? Novamente a gente continua aqui a iniciativa, porque daí o arqueiro tem essa iniciativa aí, né? E assim a gente segue fazendo a nossa rotina de escolhas de ação, onde a gente pode jogar a carta que está na nossa mão, a gente pode comprar uma carta nova, a gente pode descartar uma carta para somar um de poder, um de força no herói. Basicamente o jogo ele funciona dessa forma. E os monstros a gente sempre vai utilizar a IA. Então a IA vai direcionar como que vai ser a jogada deles, de que forma, o que a gente vai usar, se vai ser o personagem usa a carta ou se ele vai usar a ação da carta dele mesmo. Então aqui novamente a IA manda utilizar uma das cartas. Se não tiver chance de utilizar a carta, a gente pode conferir novamente lá na carta de IA. Ele dá uma nova opção, né? Então se não conseguir usar, use a habilidade. No caso dos Goblins, todos eles, a habilidade já entra em jogo ganhando um mais de força quando tem Goblins também junto, né? E daí no caso aqui a gente joga o dado e conforme o dado que cair, vem o recurso e vem o que acontece. Então aqui de 1 e 2 compre uma carta. Então no caso aqui, nessa jogada desse Goblin, ele vai adquirir uma carta a mais pro deck dele e assim segue o jogo. Continue aí vendo mais alguns lances da nossa jogatina, tem mais imagens aí e o jogo ele flui muito bem, é bem legal. Esse é um modo solo, mas há a possibilidade de jogar até com 4 jogadores. É um jogo que tem muitas cartas, a rejogabilidade é muito grande e realmente é um jogo indicado aí. Gostei bastante dele, bem fácil de jogar e as artes são lindas das cartas. Cada carta ela direciona realmente o que deve ser feito, como executar a ação. No final da jogada aqui, eu não vou estar filmando toda a jogatina, mas no término a gente vencendo, os monstros podem dar poder também para os nossos heróis, o que a gente, da forma que a gente vai ficando mais forte e consegue guerrear com monstros mais fortes também. Outra situação que acontece é a questão dos tesouros, aonde no término também a gente soma ali o valor de cada monstro, e daí a gente pega 5 cartas de tesouro e esses 5 tesouros aí a gente pode escolher dentro do valor dos monstros. Então a gente também com esses tesouros também fortalece a nossa equipe e os nossos heróis também se tornam mais fortes e dessa forma também consegue
guerrear com monstros mais fortes, lutar em lugares mais perigosos, que vão exigir mais força aí para guerrear e para conseguir vencer, né? Uma dica que eu dou também, que é bem legal, se você conseguir ter os dois, né, a expansão e o jogo base, você consegue utilizar os dados vermelhos, então para os monstros, os pretos, eu acabo utilizando para o herói. Essas cartas de inteligência artificial também, elas acompanham somente a expansão XP, então dá um novo ar para o jogo. Você realmente utiliza elas de forma bem mais versátil, muda totalmente o jogo do que você usar a tua ação somente na carta, né? Então essas cartas aí dão um direcionamento bem legal para os monstros ali também, onde você muitas vezes nem sabe, né, se compra cartas, se ele vai utilizar uma ação da carta dele mesmo, ou às vezes até prejudicado também, conforme o que manda, né? Então isso também é bem legal. Outra coisa que ajuda bastante também em questão da expansão é utilizar esses tokenzinhos ali, né? Então é bacana para marcar, tem os tokenzinhos de ação, onde eu marco os personagens que já fizeram ação. Então você, normalmente sem eles, você tem que baixar a carta, fazer algo para que você lembre que esse herói já jogou, né? Então com os tokenzinhos você coloca em cima ali que já foi feita a ação, então é bem legal. Aqui eu tô lembrando aqui que não foi jogado o dado, então acabei perdendo aí uma opção de ferir um outro herói, que no término da batalha, se a gente ferir algum herói, poderia jogar o dado e conseguir ferir mais um herói se tirasse o número 1 ou 6, né? Então é uma ação especial aí da carta. Então tem que ficar esperto que cada carta tem as suas ações especiais, descritas o que faz, ou faz no ato, ou faz depois de algo, né? Então é bem simples, só tem que se ligar na questão mesmo do direcionamento da carta ali, né? Ler e compreender o que está na carta ali. Então ajuda bastante essa expansão aí, veio com alguns extras aí bem legal que muda bastante o jogo. E aí basicamente o jogo flui dessa forma. Então esse é um dos modos do jogo, né? O jogo possui muitos outros modos aí. Esse é um modo bem legal de jogar, onde é fácil e abre um leque bem legal de você combater vários guerreiros de vários estilos, né? Em vários lugares diferentes. Você tem que conquistar aí 5 territórios. Aqui tem algumas fotos do jogo, né? A jogatina a gente conseguiu finalizar ali e conquistar os 5 territórios. Então pode ver aqui no final, os nossos heróis ficaram fortalecidos dessa forma, os nossos 5 territórios conquistados, a nossa mão ali de 5 cartas, e aqui são algumas cartas que entraram e fortalecendo os nossos heróis. Mais algumas imagens que dá para ver os tokenzinhos que são usados ali de ação, né? Inclusive eu utilizo eles nos monstros também, facilita bastante. Aqui os tokenzinhos de um mais, tem um menos também. As cartas, quando receberam as forças ali de outras cartas. Aqui são o final do jogo ali, a conquista dos 5 territórios. As cartas que sobraram de mão. Aqui como que ficam os heróis ali, então. Inclusive na expansão tem as montarias, né? Bem legal. Aproveite aí, curta as nossas redes sociais. Segue a gente. Tamo junto, pessoal.